Oi? Foi. Pode ir. Pode ir, né? Pode ir. O quê? Pode ir, Tá pode bom. ir. Oi, boa noite. A aula de hoje, igual eu falei ontem no final da outra aula, ia ser mais sobre composição e sobre ângulos, que eu considero que é uma das coisas mais importantes quando a gente vai fotografar. E ontem deu uma aula mais técnica, tipo de conceitos básicos da fotografia, que foi obturador, diafragma, ISO e distorção ótica, enfim, coisas assim técnicas de lente, mas essa aula eu acho que ela é mais voltada para fotografia com celular também, porque, enfim, é uma aula mais artística, digamos assim, e que você não precisa necessariamente ter uma câmera para poder aplicar esses conceitos que vou falar. Aí a gente vai falar sobre isso hoje, composição, todos esses outros tópicos embaixo de composição também, são subtópicos de composição, mas eu preferi separar alguns que eu acho importantes, porque não dá para falar de todos. Mas é isso. Essa aula, para mim, na minha opinião, é uma das mais importantes. Foi uma das aulas que eu tive que mudou minha percepção na fotografia, em qualquer imagem visual que eu faça. E a composição nada mais é que decidir o que você vai enquadrar dentro ou fora do quadro, no caso a fotografia, e não existe uma regra geral para ser aplicada. Muita gente acha que a regra dos terços, que é aquele jogo da velha que vem, inclusive, no celular já, é uma das únicas regras de composição que existem. A gente tende sempre a ou centralizar o objeto ou colocar ele sempre nas linhas da regra dos terços, mas isso não é verdade. A regra dos terços é uma das formas de compor fotografia, existem várias. Mas a gente, quando está começando, tende muito a variar, ou a centralizar as coisas, ou colocar nas interseções do terço. E aí eu trouxe outras opções para a gente poder fazer uma fotografia mais interessante, enfim, expandir um pouco o nosso conhecimento. Eu vou começar com a regra dos terços, que é a mais básica de composição. Ela, apesar de ser uma das mais básicas, ela é muito interessante, justamente pelo que eu disse, que quando a gente está começando a fotografar, a gente tende a sempre tirar foto com o objeto ou com a pessoa, enfim, centralizada. E a regra dos terços é uma composição descentralizada. Ela usa a direita ou a esquerda do quadro sempre, a gente sempre tenta fugir do meio. E isso é interessante porque, enfim, começa a mudar nosso olhar em como a gente pode olhar para um quadro ou para uma fotografia e tentar, tipo, enquadrar ela de formas diferentes. Esse jogo da velha que está aqui exemplificado. Se a foto for horizontal, vertical é a mesma coisa. E a gente sempre tenta posicionar o objeto nessas bolinhas de interseções que tem das 4 linhas, das 6 linhas. Eu tenho mais exemplos para ficar um pouco mais fácil. Tem esse print de celular, porque tem como ativar isso em qualquer celular. Eu acho que já vem, na maioria. Mas, enfim, ele é muito bom, principalmente também para tirar fotos de paisagens, enfim, coisas que o horizonte precisa estar reto. É muito bom para a gente... Só um segundo. É muito bom para a gente se guiar, porque é muito simples de ativar. Eu acho que tem outras formas também de ativar outros tipos de composição no celular. Eu acho que também tem linhas diagonais. Mas, enfim, essa é a mais básica de todas. Eu acho que é muito interessante a gente começar por ela, porque as outras vão ficar um pouco mais difíceis. E é bom começar por essa, que é a mais básica. Essa regra, igual eu falei anteriormente, ela muda um pouco de acordo com o que a gente está fotografando. Dependendo se é paisagem, se é retrato, se é fotografia de objeto, enfim, dependendo do assunto que a gente for fotografar, ela tem regras diferentes. Para retrato, foi o primeiro exemplo que eu peguei, é sempre aconselhável e desejável que a gente mantenha os olhos da pessoa sempre próximos da primeira linha. E aí, ou na interseção da direita, ou na interseção da esquerda, ou na interseção da esquerda, ou na interseção da direita. Tanto faz se a foto for vertical ou horizontal, é só seguir essas interseções mesmo. Mas o aconselhável, assim, o padrão, seria manter os olhos sempre nessa linha, porque é geralmente para onde o nosso olho sempre olha primeiro quando a gente olha para uma fotografia. Então é um jeito mais fácil de manter a atenção do telespectador. Aí tem outro exemplo também. Aqui também tem outro exemplo de uma foto vertical,
que não necessariamente você precisa, muitos fotógrafos colocam sempre um dos olhos exatamente na interseção do terço, que é uma forma bem comum e boa de manter a atenção da pessoa na foto, mas não necessariamente precisa estar em cima da interseção das linhas. Desde que esteja próximo, eu acho que já cumpre esse papel de, enfim, chamar atenção e mostrar uma foto mais equilibrada. E aí, como eu falei também, dependendo do assunto que a gente está fotografando, essa regra tem regras diferentes. Quando a gente está fotografando alguma coisa que tem dois pontos de interesse, dois assuntos que a gente quer destacar, a gente tenta usar sempre a interseção da esquerda e da direita juntas, se elas forem separadas o suficiente para isso. E aí sempre tentando dividir a foto, tipo essa foto aqui que eu peguei de exemplo, que é um horizonte, sempre tentando colocar o horizonte na linha de baixo e os objetos de interesse no ponto de cima esquerdo e no ponto de cima direito. Mas todas essas regras também são só, são regras, mas não são regras que a gente precisa seguir em todas as fotografias também, isso depende muito. Mas é uma boa forma de a gente começar a enquadrar coisas de uma maneira diferente e que talvez a gente passe despercebido. Essa aqui também é outro exemplo que eu trouxe quando a gente está fotografando alguma coisa que não tem necessariamente um assunto tão marcante assim, que é mais uma foto de paisagem, tipo essa que é mais de horizonte. É interessante que a gente mantenha o horizonte na linha de baixo, se tiver algum assunto interessante, se o céu tiver interessante, e se o que está abaixo do horizonte for mais interessante, a gente coloca o horizonte na linha de cima, porque fica mais harmonioso, enfim, fica mais esteticamente agradável aos olhos. Mas a gente não é muito interessante centralizar o horizonte no meio da foto, se a foto não tiver nada mais a oferecer, se for só uma foto de paisagem, porque ela fica um pouco sem graça, fica um pouco entediante, igual eu falei, que a gente tende a centralizar tudo quando a gente começa a fotografar. Essa é uma forma de a gente tentar mudar um pouco a perspectiva das fotos e das coisas. Outra regra que eu trouxe, que eu acho bem interessante também, ela é meio autoexplicativa também, parece com a regra dos terços, é a regra das metades, que é quando a gente preenche um lado do quadro com o assunto e o outro lado, na maioria das vezes, fica com um espaço negativo, mas não necessariamente precisa ser um espaço negativo, literalmente um espaço negativo, tipo nessa foto que tá tudo escuro, provavelmente fosse lá numa boate. Pode ser só alguma coisa, diferença de texturas também, e eu trouxe outros exemplos mais na frente. Essa também é interessante porque ela tá dividida no meio, mas na horizontal, que o assunto principal da foto são as casas, e esse terreno baldio aqui embaixo cria uma composição legal, porque o nosso olhar vai de primeiro direto para casa, mas tem essa cadeira aqui no canto esquerdo que chama a nossa atenção. Então a gente consegue olhar para a foto e entender tudo que, o fotógrafo quis passar com ela, e ela fica mais interessante do que se tivesse só as casinhas, por exemplo, alinhadas na regra dos terços, se fosse aqui embaixo, e o resto do céu para cima com as montanhas. Eu acho que essa foto fica mais interessante assim dessa maneira, porque tem mais textura e mais coisas pra gente olhar. Trouxe os exemplos só para ficar mais simples de entender. Eu gosto muito dessa foto. Eu falei ontem dos sites que eu peguei as fotografias que eram as fotografias que ganharam prêmio de fotografia de celular, que é do iPhone Photography Awards. Essa é uma delas, que eu não peguei ontem porque eu queria trazer ela especificamente para falar hoje na regra das metades, que eu acho ela muito boa. Mas se vocês quiserem entrar lá, é um ótimo site para pegar referência de foto. E aí agora tem esse assunto que tem tudo a ver com composição, e eu vejo muito poucas pessoas falando sobre isso, e eu acho muito interessante. Eu fiquei familiarizada com esse conceito numa aula de direção de fotografia que eu tive para cinema, mas direção de fotografia e fotografia são assuntos que andam lado a lado, então tudo que é aplicado para fotografia também pode ser aplicado para direção de fotografia e vice-versa. A diferença é que a direção de fotografia é só fotografia que se move, então é mais difícil um pouco de compor as coisas, mas eu acho muito interessante trazer isso para essa aula, especialmente de fotografia, porque, enfim, é um conceito que eu acho que mudou a minha vida, eu acho, depois que eu aprendi ele. E, enfim, tem esse quadro aí horizontal, que ele desconsidera o meio da imagem, porque o meio da imagem sempre é para onde nosso olho vai, primeiro em qualquer imagem que a gente veja, seja uma fotografia, um quadro, um filme. Geralmente é o meio que a gente olha primeiro, e depois o nosso olho tende a ir para a esquerda,
ir para baixo, e depois para a direita para cima e para a direita para baixo. E isso é considerando o Ocidente, né? Porque a gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então é por isso que a gente naturalmente faz esse movimento. E isso dura, tipo, milésimos de segundo. Quando a gente vê uma fotografia, a gente não pensa isso, tipo, vou olhar para o meio, vou olhar para a esquerda, vou olhar para a direita. Mas é uma coisa intuitiva, porque a gente, desde pequeno, né, quem nasceu aqui no Ocidente, aprendeu a ler assim, e tudo é nosso, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, a gente também lê as imagens assim, e eu acho muito interessante tratar a imagem como algo a ser lido, porque realmente, apesar de ser uma coisa imagética, é uma coisa a ser lida de fato. E eu acho interessante a gente pensar como que o nosso olhar funciona, porque isso pode influenciar, isso influencia totalmente como a gente pode compor uma fotografia mais interessante. Eu trouxe esse exemplo que é de um filme que chama A Fita Branca, que foi o exemplo que eu tive, inclusive, na minha aula, que meu professor passou para mim, e eu gostei muito e resolvi trazer para passar para vocês também, que essa é a imagem original do filme, tipo, uma cena lá que tá parada, e a gente percebe que no lado direito a imagem tá estourada, só que o interessante dessa cena é porque por mais entediante que ela seja, talvez, porque ela é preta e branca e é tipo só neve e um pedacinho do céu, não tem muita coisa acontecendo pra gente olhar. Ela ainda assim, essa imagem é mais confortável aos olhos do que se ela tivesse ao contrário, porque justamente pelo peso que cada quadrante tem, o lado direito é menos importante na imagem que o lado esquerdo. Então, por mais que essa imagem esteja estourada do lado direito e ela esteja chamando mais atenção do lado direito do que do lado esquerdo, ela não fica desbalanceada. E quando a gente inverte a imagem, a gente percebe que parece que está muito mais estourado do lado esquerdo e está muito mais desbalanceada a imagem do que nessa imagem que é original. E aqui eu inverti para mostrar justamente isso, que o lado esquerdo ele chama muito mais atenção nas fotos do que o lado direito. Então, uma fotografia que está estourada do lado esquerdo, ela vai deixar muito mais perceptível isso do que uma fotografia que está estourada do lado direito, tipo essa. E fica muito mais harmonioso a fotografia assim, desse jeito, que é o original do quadro, do que desse jeito. Só que isso também não é regra, óbvio. É importante, igual eu falei, que é importante saber do 40, 30, 20, 10, porque dependendo da intenção do fotógrafo, da intenção do autor, da narrativa, da fotografia, enfim, de qualquer coisa que você quiser fotografar, você que vai decidir se você quer uma foto balanceada, se você quer uma foto desbalanceada de propósito. Às vezes você quer chamar atenção justamente para esse estourado que está aqui na tela, para essa árvore do lado esquerdo, por algum motivo que é importante, e você prefere essa foto porque faz mais sentido para você. Então não é uma regra que você sempre precisa deixar as coisas que chamam atenção na direita. Isso é só uma dica e é importante saber disso, porque se você quiser uma foto mais harmoniosa, é legal saber disso, justamente para você colocar o seu objeto do lado direito, porque aí as pessoas vão passar mais tempo olhando para a sua foto, porque se o lado esquerdo estiver mais pesado do que o lado direito, é muito fácil só olhar e tipo, já passar para a próxima foto, enfim, não prende tanta atenção assim da pessoa. Tem esse exemplo também do mesmo filme, que é a cena seguinte da outra, e essa é a cena original também, que essa árvore está bem no cantinho esquerdo e o lado direito está um pouco mais escuro o céu, só que aqui, diferente do outro lado, o lado esquerdo está muito mais pesado do que o lado direito. A imagem não está tão harmoniosa assim, está pesando para o lado direito, está pendendo para o lado direito. Mas isso provavelmente não, isso foi uma escolha do diretor, do fotógrafo, ele quis fazer isso, e inclusive posicionar os objetos no canto, muito próximo das bordas das fotos, é uma coisa que causa incômodo, e é uma coisa que, ainda mais quando tem um espaço negativo muito grande, tipo essa foto, e só tem um pequeno objeto ali, isso causa um incômodo, mas é claramente um incômodo intencional. Então, eu trouxe esse outro exemplo só para mostrar que não é regra, que não é porque o lado direito é menos importante na foto do que o lado esquerdo, que a gente precisa sempre posicionar do lado direito. Aí aqui eu inverti também a imagem, e a gente consegue perceber que desse jeito a imagem fica mais harmoniosa, justamente porque o lado direito está mais claro, que chama mais atenção, e já tem a árvore. Então, se a imagem fosse assim, provavelmente esse take no filme demoraria mais tempo do que esse take no filme, que é um take super rápido.
justamente porque isso é uma cena que incomoda por causa da harmonia da composição. E aí tem a versão vertical também, seja para retrato ou para celular. Não muda muita coisa, da esquerda para a direita também, de cima para baixo, só que aqui o esquerda para a direita é mais forte do que o de cima para baixo, que no outro horizontal era 40 e 30 embaixo, e aqui é 40 e 30 do lado, porque numa tela vertical ou num retrato vertical as coisas são mais comprimidas, então a gente tem menos lugares para olhar para o lado, e, enfim, é assim que a gente enxerga. Aí eu trouxe um exemplo de uma foto minha, pela primeira vez na aula, que quando eu tirei essa foto, eu gostei muito dessa imagem, dessa cena que aconteceu, e eu queria justamente, porque assim, não tinha nada acontecendo além disso. E uma foto de praia não necessariamente é uma foto muito interessante, porque não, sei lá, é céu, mar, água, e meio que todo mundo já viu essa cena. Eu achei interessante colocar esse cara no canto direito, embaixo, justamente porque eu queria que as pessoas olhassem para minha foto inteira e aí eu inverti ela para mostrar que se eu tivesse tirado ela desse jeito, eu acho que as pessoas, ela chamaria menos atenção, e eu acho que ela fica desarmoniosa também pelo lado direito. O céu tá mais escuro também lá em cima um pouco, e como tem prédio e o cara tá caminhando para a esquerda também, eu acho que ela fica muito desbalanceada. Eu não gosto dessa composição, eu prefiro muito mais essa, tanto que foi essa que eu tirei. E aí eu usei também a regra dos terços, porque eu coloquei o horizonte na linha de baixo, na regra dos terços vertical, e essa composição de colocar na direita, porque do lado direito eu sei que chama menos atenção, e como já é uma cena que ele tá com uma camisa amarela e uma piscina de plástico na cabeça, já é algo que chama atenção por si só. Então quando alguém vê essa foto, ela olha tipo para a foto inteira até chegar no assunto principal, né, que é o cara aqui na direita, do que essa foto, que a pessoa provavelmente já ia olhar, já ia entender a foto e já ia passar para a próxima foto, por exemplo. E, enfim, eu queria prender a atenção das pessoas que estavam vendo a minha foto. Manu, no chat tem uns comentários sobre a imagem anterior. Às vezes você não quer perder o timing. A outra, essa daí, tem uns comentários aqui. Se você quiser ler, sei lá. Tá, calma aí, porque eu preciso mudar. Deixa eu ver. Eu tava lendo o comentário do Wagner. A Neta falando de rotando pedaço faria sentido. Eu vou ler depois os comentários no final direito, mas enfim, só um segundo. Deixa eu voltar. Tá bom. Aí, falando sobre isso aqui de novo, deixa eu voltar pra cá rapidinho. Esse zonas de atenção também, além de demonstrar o peso da imagem de cada lado, é uma coisa muito interessante de perceber, que eu também fiquei familiarizada na minha aula de fotografia, que foi quando a gente tira o retrato de alguém, posicionando o olhar dela na esquerda também, esse retrato, ele passa um pouco mais de seriedade, mais um pouco de... Eu diria que, tipo, grandiosidade, não é muita palavra, porque eu vou falar disso um pouco mais na frente, sobre ângulos, mas é um olhar mais forte, mais marcante. E isso é muito presente em retratos de pessoas de autoridade, tipo, presidentes, pessoas importantes, assim, quando vão tirar uma foto oficial, geralmente as pessoas posicionam o rosto na esquerda da foto, justamente porque o lugar onde a gente olha direto, e por ser o lugar onde mais chama atenção numa composição vertical, esse olhar, essa pessoa fica mais imponente do que quando a gente inverte a foto e coloca a pessoa do lado direito. Aqui ela tá centralizada, mas o olhar dela, né, o rosto dela tá mais pra direita aqui, mais pra esquerda aqui. E aí é muito doido perceber que muda muito. Não sei se é tão perceptível assim, compartilhando a tela pra vocês, mas pra mim é muito. E no exemplo que eu tive na minha aula de fotografia, meu professor tinha trazido a foto de um menino tipo de uns 12 anos, assim, que ele tinha fotografado na rua, que estava de braço cruzado, encarando a câmera, e quando ele mostrou a imagem original que ele tirou do menino na esquerda, o menino parecia muito,
sei lá, muito, até mais velho, assim, mas mais sério mesmo, mais imponente do que o menino do lado direito. E ele preferiu colocar o menino do lado direito porque ele queria passar, enfim, que era uma criança e ele queria passar essa sensação de vulnerabilidade, mais infantil mesmo, então ele inverteu, dependendo do que ele preferia passar com aquela imagem. E é muito louco perceber que só inverter a imagem já passa sentimentos, sensações diferentes. E uma coisa tão simples, tipo, como inverter a imagem pode fazer tipo, muita diferença na hora de prender uma pessoa mesmo na foto, de achar que é uma foto boa, uma foto ruim, ou achar que é um retrato, sei lá, que prende atenção ou não. E é isso. Aí aqui eu trouxe outra... Existem vários tipos de composição, eu trouxe 3 só, que eu acho mais importante, porque são muitos e não dá pra falar de todos. Mas um que eu acho muito bom e que é muito fácil de fazer, principalmente com fotografia de rua, é Pontos de Fuga, que é uma composição que se origina do renascentismo com as pinturas. E é muito fácil a gente achar isso, principalmente em fotografias de arquitetura, que é uma maneira super fácil e, enfim, de guiar o olhar do espectador para algum elemento do quadro que você quer chamar a atenção. E essa foto que eu trouxe especificamente, eu acho que ela também ganhou um dos prêmios dos sites que eu falei ontem. Eu gosto muito dela porque ela está centralizada no meio com esse ponto de fuga do metrô, mas ainda tem um senhor aqui na direita que eu gosto muito, que está chamando a atenção. Enfim, você também poderia usar ela como a regra dos textos, porque colocou o assunto na direita, mas também usou ponto de fuga. Dá para mesclar vários tipos de composição numa foto, você não precisa usar só um tipo e excluir os outros, porque meio que uma coisa vai sobrepondo a outra. Aqui eu trouxe outro exemplo de arquitetura também, que é uma das fotografias mais fáceis de se conseguir esse efeito assim, de tridimensionalidade, de profundidade. E ontem eu tinha falado sobre a lente do celular e lentes em geral, mas eu falei mais sobre lente grande angular, porque é a lente que a gente tem no nosso celular. E lente grande angular, felizmente, é um tipo de lente mais propício e melhor para fazer esse tipo de fotografia, justamente. Enfim, aí mais um exemplo. Aí eu falo de novo que a arquitetura é o lugar mais fácil que a gente tem de encontrar isso, mas não necessariamente a gente precisa encontrar lugares que tenham linhas retas e que vão sempre centralizadas para o meio do quadro, porque também isso pode se tornar um vício de enquadramento, porque é muito bom e muito bonito as coisas quando são simétricas, é muito agradável para os nossos olhos, mas é legal também quebrar um pouco isso e tentar buscar alternativas. Tipo essa foto que eu trouxe, que ela utiliza esse ponto de fuga, mas é na direita e não é centralizada, eu gosto muito também, porque não fica tão óbvio. Tem esse também, que, igual eu falei, a gente sempre vai mesclando uma composição com a outra, né? Tipo, os conhecimentos vão se sobrepondo. Então aqui é um retrato de um menino e o ponto de fuga por causa dessa parede, não sei, que tá aqui atrás dele, tá caminhando o olhar para o fundo na esquerda, e no fundo na esquerda já tem ele aqui na direita olhando para fora. Então eu acho que tudo nessa foto conversa muito bem, combina muito bem. Também daria para usar a regra dos terços, talvez, porque ele também está posicionado na direita e ele também está com um olhar assim meio triste, meio vazio, meio, sei lá, é uma criança monge, meio infantil mesmo assim, vulnerável. E ele está na direita, talvez se ele estivesse na esquerda teria outra conotação. Mas é interessante pensar, igual eu falei, que a gente pode mesclar. Ponto de fuga não necessariamente precisa ser sempre com paisagens e com coisas estáticas, tipo prédios e ruas. Pode ser com retratos também, inclusive funciona muito bem com retratos. E eu acho que é uma maneira muito interessante de sair da mesmice, assim, eu acho. Aí aqui eu falo um pouco, tipo, dicas de composição também, que eu falei anterior, mas eu reuni tudo. Dos pontos mais importantes, que talvez quando a gente começa a fotografar a gente esquece, é que é sempre bom a gente se mexer muito em volta do que a gente quer fotografar. Seja uma paisagem, uma pessoa, ou
nesse caso uma flor, porque quando você tenta se mexer, você acha ângulos diferentes e composições diferentes que você não acharia se você se contentar só com a primeira. Então essa primeira foto está super poluída, porque tem vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo, você não consegue entender muito bem qual que é o ponto principal da foto, que era para ser a flor. E na segunda é a mesma foto, só que é o mesmo objeto, só que de um ângulo diferente. E aí é interessante perceber isso, que a gente às vezes fica, assim, às vezes não, mas quando a gente começa a fotografar, a gente tem tendência a não, sei lá, explorar muito ângulo de cima, ângulo de baixo, de lado, porque a gente, sei lá, talvez se contente com o primeiro, e é bom lembrar que a gente pode tentar olhar de outras perspectivas, além do que a gente realmente está olhando. Enfim. Uma dica também, igual eu falei lá no início, é que a gente tem que definir qual que é o assunto principal da nossa foto e excluir qualquer elemento que possa distrair o telespectador da nossa foto, do nosso assunto principal, da nossa cena, do que a gente quer chamar a atenção. Um outro ponto que eu não vou adentrar muito aqui porque não dá tempo, mas que é interessante, é que pontos quentes na fotografia atraem mais o olhar se esse ponto quente não for o assunto principal. Quando eu digo ponto quente, é tipo pontos coloridos que tem cores quentes, tipo vermelho, amarelo, laranja, enfim, cores quentes. Cores frias são tipo azul, roxo, verde. Em cores que são quentes chamam mais atenção do que cores frias. Então, não importa onde você coloque, se você está tirando foto de uma paisagem, de uma praia, por exemplo, que é azul e branco assim na areia, e tem uma pessoa passando de amarelo, ela vai chamar mais atenção do que talvez o seu assunto principal, que seja a praia, que seja a paisagem. Ou então um retrato que você for tirar de alguém que a pessoa está com uma blusa vermelha, talvez chame mais atenção do que você quer passar com o retrato e com a expressão do olhar da pessoa. Então também é legal saber disso, porque as cores, se a foto não for preta e branca, influencia muito. E uma maneira legal de fazer composição também é usar contraste, seja com cores complementares, igual eu falei, tipo vermelho e azul, rosa e verde, porque são cores quentes, são cores frias, e cores complementares são agradáveis ao olho humano e prendem mais a nossa atenção, chamam a atenção e faz a gente ficar mais tempo naquela imagem. Ou então contraste como iluminação também, tipo uma parte iluminada, uma parte escura. Eu trouxe exemplos mais para frente para mostrar. E limitar profundidades de campo também é um ótimo jeito de excluir os assuntos da foto, como por exemplo essa foto da flor. A pessoa que tirou provavelmente usou um diafragma super aberto, talvez 1.4, 1.8, sei lá, para excluir o que ela não queria colocar em evidência. E igual eu falei ontem também, tem aplicativos que deixam a gente transformar a câmera do celular em câmera manual, então tem como você mexer no diafragma, na abertura, na velocidade. Mas agora acho que quase todos os celulares também vêm com modo retrato, que às vezes não funciona muito bem, dependendo do que você está fotografando, mas às vezes funciona muito bem, principalmente se não for uma coisa com muito detalhe, muita textura. É um bom jeito de você conseguir separar o fundo do primeiro plano e colocar o seu assunto em evidência, se o seu assunto em evidência estiver no primeiro plano. Igual eu falei também no ponto de fuga, usar linhas curvas ou retas, mas linhas curvas também, que guiam o olhar do observador ao ponto principal, e a gente não precisa ficar só preso em linhas retas, igual eu falei, justamente porque é legal criar e experimentar coisas diferentes quando a gente começa a estudar composição. Aí aqui eu falo... passei demais. Aqui eu falo de posições e ângulos, que são duas coisas diferentes, mas que elas parecem muito, mas é legal entender a diferença. Quando eu falo de posição, tanto posição quanto ângulo, na verdade, é uma mudança que a gente faz para a perspectiva final da foto. A posição é a altura que a câmera está do chão, ou seja, alta, se estiver muito longe do chão, baixa, se estiver muito próximo do chão, ou o nível dos olhos, que é o normal. E ângulo também, a gente atribui um nome parecido, que também tem nível dos olhos, que é o normal, tem o plongé e o contra-plongé, que eu vou explicar mais para frente. Mas o ângulo da câmera contribui para você atingir um certo enquadramento que você quer, enfim, incluir o objeto ou a pessoa, enfim, o assunto na sua foto. Enquanto a posição da câmera não interfere necessariamente no ângulo. Você pode estar numa câmera com uma altura, na altura alta, tipo acima do seu nível de olho, mas ela ainda está apontando para baixo, então ela
vai estar num ângulo plongé com uma posição alta, ou ela pode estar acima do seu nível do olho, está na posição alta e apontando para cima, então vai estar num plongé alto. Enfim, aí a gente meio que mistura essas duas posições e ângulos para a gente conseguir fazer fotos que a gente quer. Aí eu trouxe uma ilustração que eu peguei de um site que eu achei interessante, só para entender a diferença, porque quando a gente fala de posição alta, baixa e nível dos olhos, é a câmera reta, ou baixa ou alta, ou baixa ou alta, ou no nível dos olhos, sem necessariamente apontar ela para baixo ou apontar ela para cima, porque isso aí são os ângulos. Aí tem o primeiro, que é o plongé, que significa mergulho em francês, que é quando a gente enquadra o nosso assunto de cima para baixo, nossa visão, olhando para a pessoa para baixo. É uma das fotografias que passa mais sensação de vulnerabilidade, quando é feita com retratos, mas também não é usada só para retrato, é muito usada para paisagem também, mas passa muita sensação de submissão, justamente porque a pessoa está olhando de cima para baixo para a gente, e por diversos fatores culturais e artísticos mesmo que a gente foi aprendendo, quem está numa posição abaixo está numa posição inferior à nossa. Então, a gente, que é a câmera, que é o fotógrafo, está acima da pessoa sendo fotografada. A gente está numa posição de superioridade, então a foto passa essa sensação de submissão, porque o assunto está abaixo da gente, está abaixo da foto. Enfim, trouxe esse exemplo. Esse exemplo aqui, ele é um pouco mais radical do que esse, porque ele está bem mais apontado para baixo a câmera, a gente consegue ver o chão, o banco, não sei, e a perna da modelo. Esse aqui também ainda é um plongé, porque o nível do olho dela está olhando para cima, no caso para a câmera, mas é bem menos do que o outro, é muito sutil, mas mesmo sendo muito sutil, a inclinação da câmera ainda passa essa sensação de vulnerabilidade, infantilidade, enfim, de uma coisa suave, maleável. Aqui também tem outro exemplo. Essa aqui também é um pouco mais inclinada do que a foto anterior, mas ainda também não é um super plongé, mas ainda passa muito essa sensação de infantil. Nessa foto especificamente, eu acho que por causa das flores também, da cor e tudo, muita sensação de vulnerabilidade e sensibilidade também. Aí é que eu trouxe um exemplo de fotografia de rua para mostrar que não necessariamente é só com retratos que passa essa sensação. E aí tem o oposto do plongé, que é o contra-plongé, que a tradução seria contra-mergulho, que é quando a câmera está abaixo do nível do olho da pessoa que está fotografando. E aí tudo que eu falei no outro se aplica aqui, só que ao contrário. Por exemplo, a gente agora está abaixo do nosso assunto, então a gente está numa posição inferior, e por a gente estar na posição inferior, a pessoa que está fotografando parece muito maior e muito superior a gente. Tem vários tipos de contra-plongé. Tem esse que está super inclinado, então ele está bem evidente que é um contra-plongé. Então traz essa sensação de impotência principalmente, e de poder mesmo. E aí, igual eu falei, que as fotos de pessoas, geralmente de grandes autoridades, tipo, sei lá, presidentes, por exemplo, sempre são tiradas geralmente com a pessoa olhando para o lado, posicionada do lado esquerdo, porque passa mais força. Geralmente também a câmera é um pouquinho inclinada de baixo para cima, justamente para passar essa sensação de poder, enfim, de grandiosidade, de superioridade. E um olhar visto de baixo para cima é muito mais imponente do que um olhar de cima para baixo. E aí depende do que a gente está buscando com cada foto. Não tem um melhor do que o outro. Esse aqui é um contra-plongé muito mais sutil, mas a gente consegue ver que está abaixo do nível do olho, porque a modelo está olhando para baixo. Enfim, mas é bem sutil. Mas mesmo assim ainda passa essa sensação de grandiosidade, não tanto quanto essa, mas ainda assim acontece isso. Essa também é bem sutil, a modelo está olhando para baixo bem pouquinho, mas ainda é perceptível essa sensação de poder, assim, de, enfim, força mesmo. Enquanto o plongé, eu acho que transmite delicadeza e fraqueza, o contra-plongé transmite o contrário, no caso, força. Também não é só com retratos, com tudo à sua volta. Essa aqui é uma foto de prédios, que passa essa sensação também de claustrofobia, e sei lá, esse prédio provavelmente está muito maior nessa foto do que ele é realmente. E é isso, essa aqui.
e tem um ângulo considerado normal, que é no nível dos olhos, que, enfim, o nome é bem autoexplicativo, é quando a câmera está na altura do nível dos olhos, e a gente usa esse ângulo quando a gente não quer, enfim, emitir uma opinião, talvez, não quer passar nenhuma sensação específica com a nossa foto, sendo de superioridade ou inferioridade, por exemplo. É um ângulo super convidativo e confortável, porque é o que a gente mais está acostumado a ver no dia a dia. É um ângulo neutro e documental. Ele tem mais a intenção de registrar do que de realmente emitir uma opinião. Por exemplo, plongée ou contra-plongée são ângulos que são muito fortes quando feitos assim, igual eu falei, quando está muito inclinada a câmera, e tem um objetivo pelo qual o fotógrafo fotografa alguém de cima ou fotografa alguém de baixo, e nenhuma fotografia é neutra, assim como nada na vida é, tipo, qualquer filme, enfim, sempre tem uma intenção por trás. Então também é sempre bom a gente se questionar por que a gente quer fotografar tal assunto de tal ângulo, porque ângulo talvez seja uma das coisas mais evidentes para se passar emoção numa foto, principalmente se for super contra-plongée ou super plongée, porque isso pode trazer uma conotação totalmente diferente para a nossa foto. E, enfim. E aí, às vezes, retratos costumam ser feitos no nível dos olhos justamente por causa disso. Às vezes, o fotógrafo não quer emitir uma opinião sobre aquilo e só fotografar. E o nível dos olhos é o mais seguro para se fazer isso. Aí que eu trouxe outros 2 exemplos também de retrato. E aí, na outra aula não falei sobre isso, mas na próxima aula que a gente vai ter amanhã, eu ia convidar vocês que fossem participar para trazer alguma fotografia que vocês já tenham feito e analisar ela a partir dos pontos que a gente aprendeu nessa aula e na outra, e observar o que poderia ter sido melhor posicionado, o que poderia ter sido melhor de técnica, ou trazer uma fotografia que vocês já acham que está boa e pensar o que vocês fizeram de certo. E, enfim, acho que pode ser legal na próxima aula. Tem alguns assuntos ainda, mas vai sobrar um tempo que a gente pode fazer isso juntos. E aí na próxima aula eu vou falar sobre luz, iluminação. Eu ia falar nessa aula, mas não deu tempo, porque é um assunto muito importante, que eu acho que merece uma atenção maior. Aplicativo de edição, igual eu falei na outra aula também, tipo Lightroom, Visco para o celular. O Lightroom para o celular também é muito bom. Enfim, aplicativos, a maioria é gratuita, eu acho, quase todos. E outras dicas de como tirar fotos melhores com o celular ou não. Eu vou trazer especificamente com o celular, mas são dicas que se aplicam a qualquer fotografia. E vou trazer um assunto, uma pergunta, que por que a gente fotografa as coisas que a gente fotografa, e trazer esse questionamento e esse lado um pouco mais filosófico sobre a imagem e sobre as nossas razões e intenções genuínas atrás de fotografar alguma coisa, porque enfim, aí na próxima aula eu falo melhor sobre isso. É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, esta é a hora. Nossa, quanta coisa. Deixa eu ver. O Wagner falou que tem uma noção de ângulo horrível. No celular é mais tranquilo, mas na câmera, quando fotografo, no visor deixo muita coisa torta, só percebo depois. Wagner, eu não sei qual que é a sua câmera, mas eu acho que a maioria das câmeras também tem como ativar a regra dos terços, por exemplo, que é a mais fácil de balancear o horizonte para ver se não ficou torto ou não. Mas isso aí também, o bom é que a gente está falando de fotografia digital e a gente está falando de fotografia com celular, então isso é super contornável na pós-produção, tipo, né, na hora de edição. A gente pode arrumar isso, tipo, que tá torto. Obrigada, Paula, pelo seu comentário. Natália, não contei como eu comecei a fotografar, porque nem eu sei muito bem por onde começar. Eu acho que eu sempre gostei de fotografia. Desde nova eu gostava muito de fotografar com aquelas cybershots que eu falei na última aula, aquelas câmeras pequenas, antigas. E, não sei, eu sempre gostei muito de gravar as pessoas ao meu redor, de fotografar as pessoas ao meu redor, de criar história, colocar para filmar, inventar umas histórias aleatórias. Mas eu acho que eu descobri gostar de fotografar mesmo, assim, como profissão na faculdade.
Eu acho que eu nem me apresentei na última aula, nem nessa. Mas, enfim, sou formada em publicidade. Eu sou formada em publicidade, fiz um curso de cinema e já fiz vários cursos de fotografia. E aí eu descobri que tinha como fazer isso como profissão nesses cursos, porque eu vi que era a única coisa possível para minha vida, porque eu não gostava mais de nada. Nunca me encontrei em nada além da fotografia. E é meio que isso, não sei, acho que vem desde pequena. Mas eu não lembro qual foi a primeira foto que eu tirei profissional, a primeira vez que eu falei, nossa, agora estou fotografando profissional. Acho que vem desde sempre, eu não sei, sempre tive contato com câmeras e com fotos, sempre teve muito presente na minha família. João perguntou se eu tenho um estilo de fotografia preferido. Não sei, eu gosto muito de streets, tá? De fotografia street, de fotografia de rua. Eu acho que é o meu estilo de foto preferido. É o menos rentável de todos, mas é o estilo de foto que eu mais gosto. Eu gosto muito de sair pela cidade fotografando as cenas do cotidiano. E a coisa que eu mais gosto de fazer quando eu viajo também é justamente sair por aí, fotografando coisas que eu nunca vi antes. E eu acho muito legal, porque quem geralmente, né, quando viaja, assim, tem um olhar diferente de quem mora na cidade. Então, eu acho muito legal também ir para lugares que a gente não é acostumado a ir e tentar enxergar de uma perspectiva diferente. Mas eu acho que fotografia de rua é a minha fotografia preferida. André falou para mostrar mais o meu trabalho como fotógrafo. Na próxima aula posso trazer mais fotos que eu fiz. Porque é pouco tempo para falar de tudo. A Natália perguntou quando que eu tive a primeira câmera melhor. E acho que a primeira câmera boa que eu tive... Mentira, eu não vou fazer aspa não, porque ela era boa. Foi uma Canon SL1, que eu acho que é tipo uma T3i, T3, não sei, porque minha mãe comprou ela. Na realidade, a foto era dela, a câmera era dela, e ela me deu, porque ela não usava mais. E aí foi com essa câmera que eu fiz minhas primeiras fotos. Tinha uma lente do kit, que é uma lente um pouco ruim, quando vem com a câmera, que é uma lente muito escura, que tem a abertura 4. E para quem estava na aula de ontem vai entender o que eu tô falando. Enfim, mas eu acho que foi tipo 2015, 2016, eu acho que foi quando eu comecei a usar essa câmera. Eu fiz um trabalho de faculdade com essa câmera também. E ela era muito limitada, porque ela não aguentava um ISO muito alto, nem outras configurações que hoje em dia a minha câmera aguenta. E eu percebo que é bem melhor e bem diferente. A Nina perguntou se eu já reparei que a câmera celular não tem profundidade. Sim, amor, eu já percebi isso. Eu falei disso ontem na minha aula, que falei sobre as lentes do celular. Falei sobre lentes, e a lente do celular é uma lente grande angular, que é uma lente que tem grande profundidade de campo. E lentes que têm grande profundidade de campo são lentes que deixam o assunto e a foto inteira em foco. E é por isso que parece que as fotos que são tiradas do celular não têm profundidade, porque a lente do celular é tipo 11 milímetros, e quanto mais aberta a lente, menor a profundidade de campo, ainda mais o celular, porque não tem como você controlar o diafragma para fechar, enfim. Mas tem um modo retrato em alguns celulares que pode funcionar bem, dependendo se ele estiver num lugar iluminado, funciona bem. Se você estiver num lugar que tem poucas texturas, também funciona bem. Mas para o celular tem aplicativos que você pode baixar que transformam a câmera em câmera manual, e aí você consegue mexer no diafragma. E mexendo no diafragma você consegue criar a sensação de profundidade maior, porque você consegue desfocar o fundo, mas não é uma coisa, mas não fica assim 100%, justamente porque a lente do celular é feita para ser extremamente grande angular e caber tudo o máximo possível dentro da foto. Mas dá para fazer isso. O João pediu para mostrar fotos de quando eu fui para Nova York. Posso mostrar amanhã, tem algumas fotos que ainda são minhas fotos preferidas, e a maioria é fotos de rua. Enfim, meio que do cotidiano que eu vivia. E eu te passo os aplicativos depois, Marina. Obrigada pelo interesse. A Carol falou que tem o Open Camera e o Footage para o Android. Eu falei desse aplicativo ontem. Eu não tenho Android, então eu não sei como ele funciona, mas eu vi muita gente que tem Android elogiando ele na internet. O que eu usava era aquele slow shutter para o celular, mas ele mexe só na velocidade, igual eu falei ontem.
mas igual eu falei, é o que eu mais gosto de mexer e de brincar, é a velocidade. Então, para mim, esse slow shutter de aplicativo foi muito bom. Mas tem outros aplicativos de graça também que permite a gente mexer no obturador, por exemplo, da câmera do celular, mas é uma coisa muito sutil, porque para você conseguir uma grande profundidade com o celular, é melhor você se aproximar do assunto que você quer tirar foto, porque quanto mais perto, menor a profundidade de campo, e aí, consequentemente, mais desfocado fica o fundo da foto, que é o que muitas pessoas querem. Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ou não, se o André quiser falar alguma coisa para terminar. Acho que é isso. Podemos encerrar, se você quiser encerrar. E aquelas coisas, né, gente? O projeto continua. Tem mais um encontro amanhã com a Carol. Com a Manu. E é porque eu tava lendo ali Carol. Muito obrigado, Amanda, pela interpretação de Libras. E é isso, gente. Continuem acompanhando o projeto. Muito obrigado. Obrigada por quem veio. Até amanhã. E traz a foto também pra Manu ver. E aí todo mundo vê. Vai ser legal. Sim.